Olá, sejam bem-vindos a Present Language no programa Carreiras e Negócios de Sucesso. E hoje nós estamos recebendo aqui no podcast Ananda César. Ananda é estudante de fisioterapia da PUC e também foi nossa aluna no programa Corporate, não é, Ananda? Exatamente. Gente, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito bom, viu? Não, seja super bem-vinda, Nanda. Bom demais. E trocar essas experiências que você teve aí no início da sua carreira, como foi a sua decisão, isso vai ser muito importante, vai ajudar muitos jovens que estão nesse momento aí de decisão. Conta pra gente um pouquinho como é que foi esse processo, como é que você decidiu o que fazer. Conta aí. Então, eu, assim, tava bem perdida, né? Porque eu peguei a época da pandemia, né? Então, assim, todo mundo naquele negócio de, ai, não pode sair de casa, o que que eu vou fazer? E tava no final do segundo ano, tava no final do segundo ano. E eu falei, e agora? Aí meu irmão começou a fazer inglês, eu falei, vamos lá, né, também. Aí eu conheci a Lu, né? Depois de um tempo conheci o Theo também, né? E assim, pra decidir foi um terror, né? Foi um caos. Eu falei, gente, o que que eu vou fazer? O que que eu sou boa? Ah, gosto de biologia. Eu falei, área da saúde. Pensava assim, né? Não, e aí meu pai, meus irmãos mexem com trem de direito, meu irmão economia, e aí, o que que eu vou fazer, né? Afinal, o que que eu sou boa e o que que eu preciso, né? Pra começar a minha carreira, o que que eu preciso desenvolver? Só que assim, no início a gente pensa muito em questão de matéria, o que que é boa, o que que não é. Então, assim, foi bem tenso no início, mas quando eu decidi foi a melhor coisa, né? Que foi a fisioterapia pra mim. Hoje eu me identifico muito, graças a Deus, né? E gosto bastante, Mas foi um grande desafio para você, né? com Encontrar certeza. aí o caminho, né, para o seu início na universidade. E também tem uma questão aí um pouco do marketing, né? Que a Luciane, na mentoria que ela fazia com você de inglês e de carreira também, foi identificada aí um pouco do marketing. O que que você tem para contar para gente, assim, esse seu contato direto com o marketing? Ai, pra mim, assim, é uma área que me pesa muito, porque eu gosto bastante de comunicação, de conversar, né, Lu? Falar muito. Imagina. Então, assim, pra mim ainda é um peso grande, mas eu percebi que dá pra eu fazer os dois, dá pra eu estar ali na Equilibrado. fisioterapia, trabalhar com marketing, divulgar meu trabalho. Mas, assim, no início eu confesso que foi bem, pesou um cadinho. Eu fiquei meio lá, meio cá, porque Não, e é muito legal, Nando, porque hoje, embora a gente tenha o conhecimento técnico, a gente seja especialista, a gente pode agregar áreas, com certeza. né? A gente trabalhou com profissionais que juntaram neurociência e arquitetura, por exemplo, economia e física, econofísica. Então, por que não trazer a questão do marketing, que é uma habilidade que você tem natural de se comunicar, de se conectar, para a importância da fisioterapia? Exatamente. E antes eu achava que era uma coisa muito assim, ou eu vou ser fisioterapeuta, ou eu vou trabalhar no marketing. E hoje eu vejo que não. Eu posso ter um perfil mostrando sobre meu dia a dia, minha rotina, né? Que hoje em dia o Aham. povo gosta bastante, né? Então, assim, eu percebi que eu não preciso de escolher uma coisa só, que eu posso agregar e que vai ser bom, né, para o futuro, porque hoje em dia todo mundo, né, tem que saber e vender, né, seu produto ou sua consulta ou o que for. Então, assim. É importante a gente saber de tudo um pouco, né? É porque o processo da sua fisioterapia, quando você utiliza marketing, você está trazendo também ali esse dia a dia profissional. Ou seja, você está deixando o seu público conhecer de fato como que é feito o seu trabalho, né? Então, eu acho que o marketing tem esse papel fundamental de trazer à tona aquilo que a gente faz de melhor, né? Não, com certeza. E um ponto que você trouxe aí, Ananda, que eu queria retomar, você falou assim que foi um caos, foi difícil. Primeira coisa que a gente pensa quando a gente vai escolher a nossa carreira é: eu sou bom no quê? Mas o que que te ajudou de fato a fechar a questão da fisioterapia? Então, a fisioterapia ela foi uma paixão pra mim e foi um caos porque eu não sabia se era aquilo mesmo. Eu fiquei com muito medo, insegura também, né? Mas eu acho que o que fez fechar foi ser uma coisa que é muito humana. A fisioterapia ela é muito, um atendimento muito humanizada e muito de contato. E eu sou uma pessoa que eu percebi que eu, né, percebi que eu sou muito de contato. Eu gosto muito de ter aquele contato com a pessoa, de ajudar. Legal. Então, assim, foi uma coisa que me identificou na fisioterapia. Então, isso me ajudou a fechar, a fazer a fisioterapia mesmo. Porque, nossa, eu gosto muito de falar, né?
Mas precisa, né? Conectar com as pessoas, Conectar com né? as pessoas, né? E onde eu Importante. vou, eu converso com qualquer pessoa que tiver em qualquer lugar. Então, assim, isso também pra mim é ótimo. Então juntou a fome com a vontade de comer, né? Exatamente. Ouvir as histórias, acompanhar, entender o cenário e aí fazer o atendimento bem humanizado, bem direcionado às necessidades, né? Exatamente. Ah, show. Eu tava pensando aqui o seguinte também. Essa é uma série que a gente está gravando, além da gente gravar com os heads das empresas e também com o mundo acadêmico. Na academia, o objetivo é gravar com alunos e professores, né? Que já passaram pelas nossas mentorias, enfim. E o foco central é o desenvolvimento da carreira, a aceleração da carreira, o desenvolvimento da língua inglesa como ferramenta para conexão internacional. E, de fato, o foco está na internacionalização dos alunos. Então, esse é um projeto que a gente já faz na Fundação Dom Cabral e que a gente quer estender para a PUC e outras universidades. Considerando isso, Ananda, assim, desde quando você veio e fez parte da nossa mentoria, quando você pensa no universo da PUC, para os alunos, né? O que mais você acha que destacaria para os alunos nesse processo da internacionalização? Quais habilidades e competências que seria muito interessante para eles trabalharem esse aspecto da internacionalização? Eu acho que a questão de liderança, né? Saber se colocar no mercado de trabalho que hoje está tão, assim, mais saturado, né? Todo mundo sabe fazer muita coisa e como me destacar. Então, eu acho que, assim, saber se nivelar naquilo que você é bom, eu acho que é uma coisa extremamente importante, que é o que a gente mais tem insegurança e passa na nossa cabeça, né? No momento de decidir. Então, assim, eu acho que isso é bastante bacana de se desenvolver, se destacar com o que você tem ou o que você pode desenvolver para aquilo. Mas assim, igual você falou, precisa de um olhar, uma visão para você entender o que você, né, pode desenvolver para um lado bom, né? As skills. Verdade. E outra coisa, assim, é muito comum o aluno ou o profissional, enfim, quando vem, pensar somente na língua inglesa como meio de se conectar com o mercado internacional. E aí a gente sabe, né, que a gente já trabalhou antes um pouco dos 7 pilares que a gente desenvolve. O inglês é somente uma das ferramentas que a gente vai desenvolver. No seu caso, quais foram as habilidades, além de liderança, que você conseguiu construir, e que você acha necessário e importante para essa internacionalização? Assim, o que você falou, né, de o inglês, ele não é só, porque antes eu falava assim, vou aprender a falar inglês e falar inglês. Mas na É. verdade o inglês ele é a chave, né? Uau, isso E aí, mesmo. pra você aprender a virar a chave, você tem que ter as outras coisas, né? Você aprender. Então, assim, além da liderança, a gente tem que saber impor, né? Tem que saber firmar aquilo que realmente acha que é certo, que realmente acha que vai fazer valer a pena. Outra coisa, questão muito importante, eu falo de falar demais, né? É o networking, né? A Você gente tem que estava falando antes aprender, isso aí, você né? tem que aprender a falar com as pessoas, a mostrar por que que é bom aquilo ou por que que não é bom. Então, assim, o network ele vai muito além de conhecer só a pessoa ou só querer conhecer a pessoa por um motivo mais assim. Por algum interesse, né? Não. Exatamente. O network também é você conversar com a pessoa, entender a necessidade dela. Então, assim, eu acho isso muito importante também, a questão do network. Muito legal. A gente estava conversando isso anteriormente na questão do networking. E Lu, aproveitando, né? Qual que seria a sua melhor definição aí de networking estratégico ou networking profissional? É isso que a Ananda tá falando, gente, porque a gente sempre pensa em network para um objetivo, mas a aprendizagem que a gente tira de se conectar com as pessoas, de entender cenários diferentes, perspectivas diferentes, problemas diferentes, né? Então, você vê, às vezes, uma sugestão, um toque, você fala, puxa, nunca pensei por esse ponto de vista, nunca pensei desse jeito. Então, se conectar com o maior número de pessoas e não somente o nosso grupo, né, a nossa profissão, traz isso para a gente numa conversa, num bate-papo. Por exemplo, conversando aqui com a Nanda, ela já falou umas coisas muito legais, que descobrir a carreira é um caos,
Mas você tem que focar naquilo que não só que você é bom, mas nas outras características, você pode agregar coisas. Isso que em 5 minutos de conversa, a gente tem uma experiência real, que se conecta com outras pessoas que têm a mesma dúvida. E ela já passou por isso, então ela trouxe isso. Então, o network com a Ananda já traz outros pontos. Então, gente, network não é só no momento de necessidade. É essa conexão, esse relacionamento traz coisas muito legais. E outra coisa também, acho que saber escutar, né? Porque se Ah, você não isso mesmo. escuta, se você quer escutar só o que você acha que vai fazer você, né, dar aquele passo à frente, aí você tem que escutar o todo, né? Que aí você consegue interpretar e consegue usar aquilo como uma coisa boa. Você tá escutando o que eu disse sobre a questão da foi um caos, mas isso também é muito do processo de todo mundo, né? Então, assim, saber você ter escutado isso fez você pensar em outras coisas. Então, assim, é você também saber pegar os pontos importantes, né? Não adianta nada eu tentar conversar com a pessoa e não pegar os pontos importantes daquilo ali, né? Saber Porque tirar. é importante, sim, porque eu Sim. sempre penso que quando você. Uma das características, né, de você não ter essa escuta, não saber ouvir, você acaba tendo uma visão míope do cenário, da carreira, do seu meio. Quando você passa a escutar mais, você começa a analisar melhor, né, todos os pontos, né? E aí você tem uma visão muito mais macro, uma visão do todo daquilo que você faz, daquilo que você pode fazer melhor, e aí você consegue construir uma jornada profissional com muito mais sucesso. Afinal, a gente está falando aqui carreiras e negócios de sucesso. Mas o sucesso, ele só é possível quando a gente está realmente disposto a ouvir, aprender mais e aplicar isso no nosso dia a dia. E tudo vem da escuta. Muito legal. Exatamente. Não, com certeza. E aí, um outro ponto legal também que você colocou, Ananda, é que hoje a gente não precisa focar numa coisa só. É claro, a gente precisa desenvolver o conhecimento numa área, mas você pode agregar outros conhecimentos. E isso vem muito do network. Por exemplo, a namorada, a noiva agora, né, do seu irmão, é do Aham. marketing. Então Sim. você já tem essa questão de como se colocar, de como fazer os vídeos. E o que que eu ganho com isso? O que que eu trago para a minha profissão? Como eu posso ajudar as pessoas através das minhas habilidades e de outros conhecimentos? E isso eu uso até na fisioterapia, né? Porque é extremamente importante eu escutar o que o paciente tem, né, pra me dizer. Às vezes ele vai falar: "Ah, nossa, eu tô com dificuldade de assim estender roupa". E aí se eu ignorar aquilo, eu não vou ajudar ele realmente. Porque às vezes ele veio na fisioterapia justamente porque ele quer estender a roupa direito. Às vezes nem é um problema, a gente imagina só coisas grandes, né? Às vezes uma coisa pequena faz falta. E a questão de escutar É. o todo é isso aí, né? Ah, olha que Aí legal. você tem um ponto bom. E aí é outro ponto, né? Porque se levantar o braço tá doendo, pode dar né? O problema tá na coluna, mas associar o que que é a causa, o que que é o efeito, aonde que está a origem do problema. E muitas vezes profissionais perdem porque eles acham que já sabem. Ah, eu já sei o que está acontecendo. Ah, é isso. E aí não dá uma visão holística, isso que você falou, né? Global, não entende o cenário todo. No impacto que aquilo tem na vida da pessoa, né? É. Se a gente Exatamente. fala, ah, é coisa boba, mas aquilo dali pode ser a parte mais legal dela do dia. Você não sabe qual é a realidade dela? Exatamente. Exatamente. E fazer aquilo faz toda a diferença para a pessoa, Com né? certeza. Como também muitas vezes a gente, enquanto instrutor, treinador, a gente não percebe o que está em volta, qual é a necessidade da pessoa. Ouvir, né? O que você falou. Ouvir. Ah, entendi. Então você quer aprender inglês, por exemplo. Você quer para quê? Só É, para qual é o falar inglês? objetivo, né? E aí, a origem, o objetivo é que tá o ponto, é o que vai te fazer passar pelos momentos difíceis, pelos momentos de ficar lá ouvindo e muitas vezes não entender no primeiro momento. Então, passar por esse processo que todos nós temos no início de qualquer aprendizagem, de estranhamento, de dificuldade, mas tem que ter objetivo. Sempre Esse tem que ter objetivo é o objetivo. que vai te guiar, né? E aí, qual é o objetivo? O que rola aí? Você já está começando a fazer estágio? Quais são os próximos passos? Projetos lá na PUC, né? Quais são esses projetos que você está envolvida e como é que isso tem impactado
o seu olhar para o futuro na sua carreira? Então, eu tô agora indo pro sexto período, né? Então, Uau, eu não já, hein? posso fazer estágio ainda, né? A partir do sétimo período. E eu tô participando do projeto PUC Mais Idade. Aí eu tô extremamente apaixonada, né? Que é uma área que eu gosto Ah, que demais. legal, gente. E eu percebo que assim, ai, gente, é muito bom, sério mesmo. Você escutar o que as pessoas, as histórias diferentes, vidas diferentes, pensamentos extremamente diferentes do que a gente está acostumado a ouvir, né, e ver. Muito legal. E assim, como meta, como eu ainda tô, né, naquele processo de estar aprendendo matérias especializadas, então assim, ainda não tô naquele foco total. Mas eu gosto muito de gerontologia, né, que é a área de saúde do Hum, idoso, de saúde da mulher também, que é extremamente importante, né? aham. Mas assim, eu tenho muita vontade de muitas coisas, né? Na verdade, eu sou uma pessoa que eu quero muitas coisas, muitos objetivos ao mesmo tempo, isso dá uma atrapalhadinha, mas a gente tá aí, né? Então, eu tenho vontade de trabalhar em hospital, Uhum. atualmente, ou atuar na área da saúde da mulher, né, em trabalho de parto, pré e pós, né, ou então na gerontologia mesmo. Às vezes até um atendimento domiciliar e essas coisas assim. Eu gosto bastante. Ou seja, são alguns caminhos interessantes aí, né? Que a Ananda pode Sim. seguir dentro da fisioterapia. Muito legal. E é interessante, de novo, né? Esse contato que você está tendo no projeto, com matérias, vários cursos que você faz. Depois você conta pra gente agora o que você está fazendo aí de curso extra, o que você está participando. Isso tudo traz várias perspectivas e olhares diferentes. E uma coisa pode te ajudar a resolver problemas diferentes. Então, você ouve aquilo num curso e fala assim: puxa, eu posso utilizar com aquele paciente. Ou, nossa, essa área aqui é super interessante, esse conhecimento aqui eu posso aplicar no que eu estou fazendo, na prova, Eu acho assim, o atendimento, ele tem que ser multidisciplinar. Ou seja, Aham. não é só a fisioterapeuta que tem que atuar. Tem que ter um enfermeiro, tem que ter um médico, psicólogo, um nutricionista. Então, assim, saber conversar vai ser uma coisa que vai ser de Hum, extrema importância na minha área. Uhum. teamwork. Ah, Claro. Que se gente. você não sabe conversar, ali não tem, você não mexe. Ali o paciente ele não recupera. A gente precisa né, da junção. Ah, eu acho que isso aqui vai ser bom. Não, mas eu não acho. A visão de cada área. Porque afinal nós somos especialistas na nossa área, a gente tem que escutar as outras pra gente chegar numa coisa assim mais fundamentada, né? Porque, por É, exemplo, um problema crônico, geralmente ele é multi, ou seja, a pessoa ela tem alguma ansiedade que atrapalha na dor, às vezes uma sarcopenia, problema nutricional. Então, uhum. assim, a gente tem que saber também ouvir o que cada um tem a dizer, né? Sobre aquele problema que a gente acha que é só um problema no joelho. E quando vai ver, é porque tem perda de peso, porque a pessoa é muito ansiosa e atrapalha em dor. Então, assim, a gente tem que estar aberto a isso também, a saber trabalhar em equipe, porque senão não Sim, é funciona. importante, né? Trabalhar em equipe, porque você tem também o conhecimento de outros que podem agregar com aquilo que às vezes passa uma determinada informação, mas que o outro complementa. E aí Exatamente. saber ouvir também o seu parceiro, né? Isso é importante. Sim, é o conhecimento integrado, né? Isso que a gente está falando, né? É. Quanto mais. E é interessante que a gente vê, a gente estava comentando isso no outro podcast, que um grande ponto complicado hoje em dia é a comunicação. A gente tem a tecnologia que é Exatamente. rápida, a gente atinge as pessoas, mas a qualidade da comunicação tem sido complicada aí, porque a gente fala o que quer, mas a gente não ouve. Exatamente. Ou senão a gente simplesmente fala, E aí faz o que a gente acha, né? O que acha que tá certo e tal. E não pode ser assim, né? Afinal, a gente tem que escutar o que as pessoas têm a dizer, porque se elas estão falando é porque pra elas é válido, importante, né? Sem dúvida. Então, tem que saber, não adianta. Não, e essa questão que você trouxe também, Ananda, da comunicação multidisciplinar, né? Extremamente importante. Todo mundo permanece no seu técnico, mas as áreas não conversam entre si. E cada vez mais a gente conectou, cada vez mais as soluções elas precisam de outras partes. Então, não só na questão da né, você está falando da medicina, mas na organização a gente vê isso. O financeiro tem dificuldade de comunicar com recursos humanos com o operacional, e aí vai. É totalmente comum, né? Essa dificuldade.
Mas Totalmente. ouvir e adaptar a comunicação é o segredo, Exatamente. Sim. né? Quando você faz um stories lá no Insta, você tem um público. Quando você fala com o seu professor, você tem outro. Quando você fala com o paciente, você tem outro. Você vai mudando sua É saber comunicação. nivelar, né, também. Você tem que saber a postura que É. você vai exercer na hora. Porque assim, não dá pra gente ser o que a gente é o tempo inteiro. Às vezes a gente precisa de uma certa formalidade. Isso a gente também trabalha muito, a gente fala muito essa questão de formalidade, sabe? Tipo assim, de atendimento, ser profissional, ética. Eu tive matéria de ética da profissão agora, então assim, muitos pontos são colocados em discussão na sala e você fica assim, verdade, né? A gente tem que saber ter a postura às vezes, tem horas. Exatamente, né? A questão aí do trabalho multidisciplinar, até que ponto eu vou para não interferir no trabalho do colega? Eu preciso ir até aqui, o limite, a ética. Também até onde eu posso falar, né? Porque eu não posso falar tudo que eu acho, assim, tem que falar o necessário Às para vezes tem que dar uma ajudar. segurada, É, né? às vezes tem que dar uma segurada. Ou reformular, né? Falar de uma Isso. forma É. diferente, menos agressiva. Eu acredito nisso. Isso. Eu É. acredito nisso, que você não pode deixar de falar o que é necessário, falar a verdade, principalmente, mas existem formas, porque também, dependendo da forma que você coloque a comunicação, ela não vai atingir o objetivo. Não vai ser efetiva, né? Exatamente. É, Então, e é uma habilidade, né? Você ser treinada e entender que a sua comunicação ela não pode ser violenta, né? Não, de forma Então, ou seja, uma alguma. habilidade de se comunicar é perceber todos esses parâmetros para você ter uma comunicação eficaz, né? Ter uma eficiência na mensagem que você quer passar, né? Sim, ainda mais que na área da saúde a gente tá tratando de uma pessoa que tá com dor, né, geralmente. O sofrimento. sofrimento, né? Ela já tá com aquele estresse, com aquela ansiedade. Então, assim, se a gente for também no estresse e na ansiedade, a gente não vai conseguir ajudar. Então, É. a gente tem que Vai piorar, na saber. verdade, né? Piora, com Piora. certeza. Então, a gente tem que saber, assim, comunicar de um jeito que vai ser claro, vai ser eficaz, mas também que vai ser tranquilo. Porque senão. E é um desafio, né, Ananda? Porque você tem a pressão do tempo, você tem, né, por enquanto ainda não, mas daqui a pouco vários pacientes para olhar, para atender, para resolver. Então, é um desafio essa organização da comunicação efetiva versus tempo. Isso aí realmente é um desafio, né? Mas você gerencia muito bem o seu tempo, porque você faz 300 milhões de coisas ao mesmo tempo. Conta aí um pouquinho do que você está fazendo lá na E PUC. consegue fazer tudo, né? Consigo, tô Ah, conseguindo, né? Até ótimo. então. Então, eu participo do projeto PUC Mais Idade, né? Eu também sou representante discente da CPA, lá da Hum, PUC, Legal, muito e bom. eu criei um grupo de estudos em gerontologia, né? Porque eu falei assim, eu quero saber mais da área. Como é que eu vou saber mais além de perguntar só, né? Porque não dá pra gente ficar só perguntando, só atormentando, né? Inclusive. Ai, eu gosto muito bora da minha estudar um professora. pouquinho, né? Bora estudar um pouquinho. Ela sempre me ajuda. Nossa, ela é perfeita, mas assim, tem uma hora que eu preciso também, né, voar sozinha, né? Não dá pra gente ficar só no conforto, né? Exatamente. E aí, criar um grupo de estudos foi bastante legal, porque eu fiquei sabendo de como é que é o processo, né, as dificuldades, como é que é difícil organizar o cronograma, né? Entender o que que todo mundo quer, adivinhar, né? O que todo mundo quer ou espera, expectativa, atingir expectativa. E para um primeiro semestre foi muito bom. Foi Ah, extremamente bom. show, show. A gente Muito bom. saiu bem. E além disso, a pessoa ainda canta, enfim. Enfim, eu Agora, canto um ô Lu, pouco. queria trazer um ponto aqui da observação, né? E por que observação? Você também é uma pessoa super observadora. E, voltando um pouquinho no tempo, quando a gente trabalhou com o Gabriel, aí eu vou trazer o Gabriel aqui, o Gabriel da M3 Land. É, foi uma característica muito legal, né, Lu? E uma experiência de ter gravado o podcast também com o Gabriel. E foi uma coisa que eu falei, Gabriel, você não tem noção como que a sua irmã é apaixonada por você. Eu sou E mesmo. assim, tudo que você está construindo, conseguindo construir com a sua fintech, né? Certamente a Ananda tá observando todos esses detalhes, tá observando o seu crescimento, tudo que você, desde o ensino médio até agora, né, passando pela universidade, fundou a sua fintech, o sucesso que você teve na carreira, e a gente fala de sucesso. Então, assim,
Como é que é para você essa questão de ser observadora e como é que você observou a carreira do Gabriel e que você também se espelha e quer esse direcionamento para você? Ai, gente, meu irmão, ele é assim. Aí eu sou apaixonada Aí, viu, Gabriel? pelo caminho dele, sabe? Porque assim, realmente foi bem diferente do que eu tô acostumada a escutar, né? Porque o povo fala que eu já sabia o que que eu queria, e aí foi, deu certo. E o Gabriel foi totalmente diferente, né? Que Ele legal. foi construindo realmente aos poucos. E eu vejo isso, eu percebo que eu também posso construir. Entendeu? Que eu tenho oportunidade, que eu tenho a chance e que eu tenho tempo. É a principal coisa que a gente preocupa, né? O tempo. Sim, E sim. assim, isso é muito importante pra mim, sabe? Entender que tudo tem seu tempo, que cada passo é um passo, porque o Gabriel ele comemora ainda e comemorava cada assim, passinho que ele dava. E isso me mostrou que Cada pequena vitória, né? que Sim. nenhuma conquista ela é pouca, nenhuma Não. conquista é pequena. Então isso é muito bom. E falando agora do meu outro irmão, né? É Gustavo. Gustavo, Tem que né? falar do Gustavo. Meu outro Senão irmão. vai ficar com ciúmes. Mas eu admiro também muito ele, porque Sim. ele desde sempre ele soube o que que ele queria, né? Ele foi uma pessoa de um caminho mais certo, entre aspas, assim, né? Ele era mais certeiro no que ele queria. O E hoje em caminho dia, dele foi o jurídico, né? é. Ah, legal. E hoje em dia ele tem uma carreira muito boa, mas ele também é muito esforçado. Ah, E que ele legal. também sabe conversar. E ele sabe lidar com os clientes. Então, isso pra mim é também, querendo ou não, um espelho, né? Então, eu tenho, assim, Sim. a vertente do meu irmão que não sabia muito o que queria. Hoje em dia, né? Faz muito sucesso. E meu irmão que já sabia o que queria, faz um sucesso. Mas ele teve as dificuldades dele, obviamente, né? Porque todo mundo tem sua dificuldade. Mas ele sempre foi muito firme. E isso me mostra que eu tenho que ser firme também. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tenho Que um lado legal, que de legal. construção, eu também tenho um lado de segurança e firmeza. Então, De eu acho que posicionamento, de né? posicionamento. Então, eu acho bacana a gente juntar as duas coisas. E é muito legal a gente observar o caminho das pessoas. Por isso que eu queria trazer isso aqui para esse podcast, exatamente para o campo da observação, porque você na sua casa, na sua família, né, com seus pais e com seus irmãos, você tem ali a experiência de cada um, como que cada um trilhou a sua carreira e está trilhando o sucesso, né? E aí trazer isso para a sua realidade nessa construção, nesse início. E o que é mais importante, gente, a carreira da Ananda, né? Todo o posicionamento da Ananda como fisioterapeuta e todo esse envolvimento dela com a PUC, né? A PUC Minas, isso também serve de inspiração para você que está estudando, para você que que também deseja trilhar uma carreira de sucesso no mercado, né? Então acredito que não só esse conteúdo, mas todo o posicionamento que a Ananda está fazendo na PUC, isso pode inspirar cada um de vocês a também ter esse posicionamento e entender que é possível. É possível você ter uma carreira diferenciada, inclusive internacional. Fica a dica aí, viu? É atitude. 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 E era uma coisa que eu tinha dificuldade. Atitude era uma coisa que eu ficava, mas eu não sei, mas eu não sei. E aí eu, não, mas você sabe, você vai, você é boa, você consegue. E assim, lá em casa não falta incentivo, né? Não Imagino. falta, mas é extremamente importante também ter em casa, né, aquele incentivo. Ou senão você ter alguém pra você falar, Isso que eu é ia isso que falar eu agora. quero. É Um isso que eu ia falar. espelho, é isso que eu quero. Não é a área, não é, mas eu quero isso. Aumentou, né? Ter É, alguém que você se inspire para Tem um poder mentor. trilhar a carreira. Às vezes tem algumas questões dentro de casa que são mais desafiadoras, mas ter alguém que seja o seu norte, né? sim. Às vezes nem dentro de casa, pode ser que seja Um uma influencer amigo, também, um um amigo, isso. Sim, um profissional sim. de referência. Sim, Então, assim, a exatamente. gente hoje você abre assim o Instagram, abre o que for, você consegue achar referência De tudo. boas de tudo. Tanto boas quanto ruins, né? O Exatamente. legal é Foca achar nas uma boa. boas, Tem os foca seus nas dois boas. lados, né? Tem que focar nas boas, Tem que focar exatamente. nas boas. Mas assim, referência hoje em dia é o que não falta, né? E é saber a gente ter a referência do que a gente quer, do que a gente quer. É muito importante falar isso, porque às vezes a gente fala, Ah, legal. tal pessoa quer isso, eu também quero. Não, o É, que te faz feliz, o que você quer, que você acha que você vai sair bem. Porque não adianta, não ia adiantar se eu fosse boa em biologia e não fosse boa de comunicação com meus pacientes, eles iam ficar ali, né? À mercê. Exatamente, é um conjunto de habilidades. Por isso a gente não É, fala só hoje no conhecimento técnico é, mais. Tem que ter várias habilidades ali que compõem o exatamente. profissional, né? E De sucesso. e outra coisa, eu falando aqui boa em biologia, né?
lembrando que a área da saúde não é só biologia, né? Tem aquele Sim. todo conjunto, mas eu não era boa em biologia, não. Eu Você eu gostava? gostava, mas eu não era boa. Meu professor penava comigo, ele falava, Nanda, eu não sei o que acontece com você, mas assim, me ajuda. Eu falava, eu sei tudo e eu não entendo. Então, assim, eu não era uma pessoa boa em biologia. E eu acho legal falar isso porque às vezes a gente pensa, nossa, eu não sou boa em biologia, eu vou ser uma péssima profissional da área de saúde. Não, E não nem tem a sempre. ver. Não Não tem tem a a ver. ver. Eu não era boa em biologia no ensino médio e hoje eu entendo, né? Eu Graças a Deus, né, sei. Nanda? Tá boa, né, gente? Eu entendo, eu sei, hoje em dia eu sou boa. Então, assim, também é uma construção, né? Sim, isso é um ponto fantástico, Nanda. É olhar para as características, porque a gente sempre pensa no que eu sou bom, mas existem pontos que eu não sou tão boa e que são compensados pelo que eu sou boa. E existem pontos que são de atenção, né? Que a gente trabalha a análise SWOT, a gente fala muito disso. Aqueles pontos de atenção que podem realmente comprometer o nosso desenvolvimento, isso a gente precisa trabalhar duro. Mas os pontos fracos, ao longo do tempo, eles vão sendo construídos, vão sendo desenvolvidos. Então, o ponto fraco nem tanto ponto de atenção, mas o que é uma ameaça? Né? O que pode te impedir de chegar nesse objetivo que você quer? Exatamente. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que tinha dificuldade em biologia. E eu falava, nossa, área da saúde, biologia, eu sou ruim, e aí, o que eu faço? Mas eu quero. Eu falei, então vamos, né? Então vamos. Só que eu sempre fui muito esforçada. Então é o que E você É isso que eu falou. ia falar, a lei do esforço, né? É o que a Lu falou. Eu tinha um ponto positivo de ser esforçado e meu ponto negativo era ser ruim em biologia. E aí compensou. No fim das contas, eu estudei, Estudou mais, se aplicou mais, eu estudo verdade. muito pra conseguir, né, chegar a ser boa. Então, assim, é o esforço. E é o É, que vale a pena pra mim. Porque se eu não amasse, eu não entraria nessa. exatamente, Você, exatamente. você falou do SWOT, né? Então, assim, agora o pessoal vai entender. A Ananda não é somente mais a menina do SWOT. Agora ela é a menina também do podcast, hein, gente? Muito bom, muito bom. Não, show. E Ananda, eu queria te perguntar assim, a gente sempre traz à baila, porque a gente fala em internacionalização de carreira, né? Uhum. E aí, gente, um ponto. Internacionalização de carreira não é só ir para fora. Hoje a gente tem a possibilidade de trabalhar em cooperação com projetos internacionais. Por exemplo, eu estou com uma colombiana que veio para o Brasil organizar um evento de colaboração entre Alemanha, Colômbia e Brasil. Então, projetos, né? Você pode trabalhar em estudos, em pesquisas, em cooperação. Então, você não precisa ir para fora, se você não quiser. Mas você tem que estar preparado para as oportunidades que surgem aqui para você em relação ao mercado internacional. Então, falando de internacionalização, o que você tem ouvido na PUC, o que professores têm falado a respeito do diferencial da língua para essa Uhum. internacionalização? Eu acho que é justamente fazer a ponte, né? Uhum. Fazer a ponte, trazer uma ideia que era lá fora, trazer pra cá pro Brasil e fazer valer. Então, assim, é justamente isso, é você entender, né, a língua, óbvio, mas também entender que lá fora tem muitas oportunidades. E aí você trazer pra cá. E assim, eu posso falar por mim no início. No início eu falava assim, vou aprender inglês pra eu falar, pra eu cantar, né? Primeiramente. Vou cantar. Só que eu percebi que eu podia usar pra tudo na minha vida. Tudo que eu quisesse na minha vida eu Exatamente. podia usar. Eu falei, nossa, imagina, eu tô com um paciente com alguma demanda específica, eu pesquiso, acho alguma coisa lá fora e tento fazer valer aqui. Então, assim, é extremamente importante. Você passa a estar completamente, né, Lu, conectada com o mundo, Sem com as fronteiras. informações, com aquilo que está lá primeiro, né? E muitas vezes demora a chegar essa informação aqui no Brasil, né? Hoje a gente tem tudo na palma da mão, mas se você não tiver a capacidade de entender a língua, né? Como que você vai conseguir trazer esse conhecimento para cá? Então, eu acho extremamente, né, Lu, relevante você ficar atenta ao desenvolvimento da língua e focada naquilo que você precisa profissionalmente que está sendo discutido lá fora, né? É Então, saber usar as ferramentas, né? Porque hoje em dia a gente exatamente. tá lotado de ferramenta e às vezes a gente não sabe como usar. Então, assim, você saber como usar é uma habilidade extremamente valiosa hoje em dia. Você sabe Exatamente. como usar, você consegue fazer tudo. Se você não sabe, a ferramenta fica ali.
Então, assim, não adianta a gente ter o conhecimento e não saber usar. Então, é extremamente Isso é um ponto. importante. Nossa, Ananda, é um ponto super importante, porque, igual você falou, você tem acesso, a informação está aqui. Mas e o que eu faço com essa informação? Não é simplesmente clicar, ver a inteligência artificial, eu tenho informação. Não, mas onde? Como? Para quê? Né? Esse é o ponto. E aí você falou assim, no início, né, da nossa conversa, como se diferenciar no seu meio profissional? Como que você se diferencia? Sabendo utilizar a informação. Sabendo que informação você vai buscar, para quê e como utilizá-la. Faz sentido? Faz muito sentido. E também perguntar, saber perguntar. Muito importante também. Se você não sabe perguntar também, você não vai ter resposta e não vai conseguir resolver. Exatamente. Então, assim, eu acho que é uma junção de coisas que a gente tem que ter, que no início a gente não tem muito essa visão, que a gente vai construindo também. Então, é muito importante isso. Tem também a questão da caixa de ferramentas, né, Lu? Num podcast anterior, né, que a gente gravou com o diretor do Cotemig, e o Emerson, né? O Emerson disse isso, né? Então, a língua para ele também é como se você tivesse ali uma caixa de ferramentas. Vamos supor que você precisa ali de uma chave de fenda. Você não tem essa chave de fenda. E aí? Então, é Exatamente. importante que você tenha ali cada ferramenta sendo usada para o seu devido fim, né? Então, quando você está preparado, é o que a gente está falando. Quando você tem essa caixa de ferramenta, você está muito bem preparado para aquilo que você precisa fazer no seu dia a dia. E E também não importantíssimo. ser uma coisa robotizada, né? Porque você não sabe o que vai vir pra você. Você não Exatamente. sabe o desafio. Então você tem que saber ter aquele jogo de cintura, porque senão não adianta. Ter entender quais ferramentas e em que momento. Então, como aplicar, como usar, né? E principalmente, eu tenho acesso a tudo. Mas qual que é o seu objetivo? O seu objetivo é o que vai te ajudar a selecionar essas ferramentas que você vai precisar ao longo do tempo. Né? Eu preciso de uma comunicação porque eu quero ser uma influenciadora na minha área, ou eu quero tratar de determinadas áreas específicas. Então, esse tipo de conhecimento, nesse momento, é só curiosidade. Eu posso investir em outro que vai ser mais assertivo. Então, ter essa questão direcionada com o seu objetivo, alinhada com o seu objetivo. É. Outra coisa que é muito importante na questão da internacionalização, que eu aprendi muito, foi a questão da cultura. Opa! Porque a cultura realmente é uma coisa que a gente tem que conhecer um pouco, até para não desrespeitar mesmo. Então, assim, é muito Sim. importante. Igual a Lu, ela sempre me mostrava. A gente é muito expressivo, né? Hum, A gente tem o nosso jeito mineiro de ser expressivo, de jeito mineirinho de brasileiro. ser. E Aham. aí ela falava, não, tem uns sinais que não dá pra, tipo assim, que pra gente aqui é bobeira, mas lá fora não é. Você não pode fazer. Eu falo, meu Deus, imagina. Pra mim, eu tô fazendo uma coisa de, sei lá, pra ser educada e lá fora não é. Então a gente tem que saber isso também. É muito importante a gente conhecer isso. Imagina, a gente tá numa reunião, aí por um gesto que a gente Um detalhe, faz, todo mundo vai embora. E você fica assim, põe bacana. O tudo a que que eu perder, né? fiz? O que que eu fiz? Então é muito importante a gente conhecer isso também, a cultura, né? Respeitar, eu acho, acima de tudo. Mas às vezes a gente não sabe, a falta de conhecimento, né, da cultura é uma coisa importante. Informação é poder, conhecimento é poder, e saber usar, não, todo Hum, diferencial hoje, né? 100%. A cultura, ele é um pilar muito forte dentro da nossa metodologia, né? Então, é um dos 7 pilares que a gente utiliza. Sim. Então, sempre a gente vai trabalhar primeiro a SWOT, com a análise do perfil comportamental. Aí sim a gente entra na questão do inglês, da língua inglesa, e logo depois a cultura internacional. E é óbvio, depois a gente vai trabalhar as habilidades, o networking e a internacionalização. Mas, sem dúvida, entender muito bem de cultura é extremamente importante para você ter sucesso nas suas operações internacionais. Então, a gente conhece vários casos, né, Lu, de profissionais que perderam grandes oportunidades porque não se atentaram para aquilo que era importante dentro da cultura, né? Porque a cultura é o jeito que você vai comunicar. Da mesma forma que você comunica com o nutricionista, né, no trabalho multidisciplinar, você tem formas diferentes de lidar com os diferentes profissionais, a cultura traz isso também. E a gente tem a ideia de que gestos, principalmente, são universais.
Não Ah, sim. necessariamente. Mas não é. Não Não é. necessariamente, né? Então, por exemplo, esse gesto aqui que é complicado no Brasil, na África tá cheio, Imagina. Aí vira assim pra mim, eu falo, o que é isso? né? Aí você fica estressado. Você fala, É. tava fazendo uma Exatamente. Então, reunião, você não saber que aqui é sabe? complicado, lá é ok. Como o ok do americano, dependendo da situação aqui no Brasil, é complicado. Como você faz esse ok? Então, gestos não são universais como a gente pensa. Então, o que que é complicado para a cultura? Que tipo de comida eu vou levar a pessoa para almoçar, por exemplo? Tem um professor convidado. O que que ele come? Qual que é a cultura dele? Tem alguma restrição religiosa, alguma questão que seria Sim, constrangedora? Aí você leva, de exatamente. repente, uma pessoa que tem restrições com relação à carne de porco, você leva para uma churrascaria que o negócio está sangrando. Olha como é que é É, embaraçoso. fica um mal-estar, né? Fica um É, mal-estar. Então, assim, respeito, ele é ganho a partir do momento que ele é dado. Então, se exatamente. você respeita, você é respeitado, É muito, né? eu acho isso extremamente importante. E era uma coisa que eu não pensava. Falava assim, eu sou muito comunicativa, eu sou muito, assim, gesticular, e lá fora vai ser a mesma coisa. Só que não é mesmo. Não é. E assim, e é igual você falou, é respeito você recebe, você dá se você recebe, né? Então, assim. Exatamente. Ter a flexibilidade de se adaptar. Ah, não, eu tô aqui, às vezes a gente vê algumas posturas, né, de turistas, até mesmo quando você está viajando por prazer. Ah, eu tô aqui, eu tô gastando no país, o país tem. Não, você está no país do outro, você É. está no lugar do outro. Então você tem que respeitar as leis do outro, né? E assim a comunicação. A questão da cultura, se você fala com mineiro, se você fala com paulista, se fala com o Rio Grande do Sul, é diferente. É igual minha mãe, ela é baiana, Uhum. né? E meu pai é mineiro. Então, assim, muitas coisas é muito diferente. E aí eu fico assim, meu Deus, eu que conheço muito bem as duas, eu fico, Dois nossa. universos, né? Eu fico, nossa, se eu faço. Por exemplo, tem coisa que se eu falo aqui, né? Aí vai ser diferente. Não que é diferente do que tá acostumado, né? É. Mas é cada um com o seu jeito, é respeitar e saber, né? Falar. Mas é muito engraçado. A questão até do sotaque mesmo. É. Sim, O povo sim. acha muito diferente, pra mim é muito normal. Os dois, tanto mineiro quanto baiano. Eu já sou muito acostumada, então. Exato. É uma questão de se acostumar, né? É, De perceber como diferente e respeitar o diferente, né? exatamente. Esse é um ponto. Não, muito legal. E, Ananda, em termos de conhecimento e desenvolvimento de carreira, a gente falou aí a questão do inglês como trazer coisas de fora, mas trazer conhecimento de fora para ser aplicado aqui. O que mais que o inglês, você falou no início que ele é a chave. O que mais que o inglês pode proporcionar para um jovem profissional? Então, além da questão da ponte, né? Eu acho que a questão da. Até pra você ter uma visão diferente de mundo, você precisa conhecer outro mundo. Uhum. Então, assim, se você não conhece outro mundo, você não consegue entender o que tá faltando no seu, né? Uhum. Então, assim, não só a ponte, mas também você levar, né, pra fora e também você entender como funciona lá e o que não funciona. Então, assim, e também, né, querendo ou não falar, a comunicação mesmo, de falar o inglês mesmo, ele também é muito importante, né? Para o Conecta, conhecimento, né? conecta, com Conecta. certeza. E tem outra coisa, sobretudo para quem está desenvolvendo a carreira, né, no aspecto profissional, entender que existe um time diferente nesse processo. Então, ou seja, hoje não dá, profissionalmente não dá para você pensar em falar inglês. Ah, eu vou estudando, 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 já passaram 5 anos, 7 anos, 10 anos, e às vezes você não aprendeu a falar inglês. Então, ou seja, quando você tem um aspecto mais ágil, fala assim, opa, eu tenho um time profissionalmente, eu preciso ali 6 meses, 1 ano, 2 anos, no máximo 2 anos, porque aí sim eu vou conseguir aproveitar todas as grandes oportunidades. Então, esse time, né, Lu, no profissional, ele é muito diferente de uma escola tradicional, né? A Sim. gente sempre fala que não, nós não somos mesmo uma escola de inglês, mas uma escola de negócios que utiliza inglês como uma das ferramentas dentro dos 7 pilares.
É, Então, essa agilidade nesse processo é importante no aprendizado. é porque assim, a gente vai falar inglês e tal. Mas assim, quando a gente tá com um objetivo em mente, a gente quer aprender o que a gente tá com o objetivo em mente. Então, assim, quando eu comecei a fazer a aula, eu falei, não, quero falar inglês. Mas aí eu percebi que não era só isso que tava faltando pra mim. Legal aí, tá vendo? Não era só isso que eu precisava. E aí foi desenvolvendo as outras coisas. E aí eu fui entendendo o gancho, entendeu? Hum, Então, pra mim, foi literalmente uma virada de chave, né? É esse usar realmente o inglês como uma ferramenta para você, como a ponte para outras coisas. Ah, eu tenho dificuldade de falar em público, então deixa eu ver aqui os caras que são tops e que são lá de fora e são referência, que né? são referências. Deixa eu seguir esse canal. Deixa eu seguir esse canal de fisioterapia. Deixa eu seguir esse canal aqui para ver dicas de como organizar o marketing digital, por exemplo, ou ter melhor visualização para quem é o esquema. Então, trazer esse conhecimento, aprender coisas através do inglês. Ninguém aprende inglês ou qualquer língua porque eu quero falar a língua. Não, eu quero viajar, eu quero fazer um curso, Tem um motivo, né? Tem um eu quero morar propósito nisso, fora, sabe? eu quero trabalhar. Então, tem o propósito. Traz esse propósito para dentro do inglês. Ou para qualquer outra língua que você estiver aprendendo. E aí é sucesso. Em relação ao conhecimento também, a Nanda falou uma coisa, um ponto importante, trazer o conhecimento de fora, né? Você está conectado para você levar o seu conhecimento para fora, mas você também trazer. Então aqui a gente sempre fala assim, olha, fica atento, o que que Harvard está falando, o que o MIT, o que Yale está falando, quais são os grandes centros de excelência do conhecimento no mundo estão falando, para que eu possa aplicar isso aqui e vice-versa. O que eu posso levar também para fora? E que de repente aqui no Brasil é referência e eu vou poder levar essa técnica nova. Quantos médicos brasileiros hoje chefiam, né? São Referência lá fora. referências lá fora, nos grandes hospitais nos Estados Unidos, tem muitos médicos brasileiros que dominam essa técnica e estão lá sendo referência. Então é isso, né? Esse intercâmbio entre o que eu conheço e o que o de fora, né? O gringo conhece. Então, Porque acho as que isso é realidades são muito legal. diferentes, as perspectivas são diferentes. A gente sempre pensa em trazer, porque a gente tem uma questão até mesmo de publicação lá fora bem mais frequente do que aqui. Sim. Mas a gente tem muito a contribuir. E muitas vezes a gente não ganha essa projeção, a gente não ganha esse mérito porque a gente não fala a língua. Exatamente. E isso é muito E triste, acaba isso perdendo as dói no meu oportunidades. coração. Exatamente. Porque tem um conhecimento, tem uma perspectiva, uma realidade bastante desafiadora, que traz muitas técnicas novas, que traz muitos estudos novos, mas o povo não fala inglês para poder publicar lá fora. E aí? E isso aí é complicado, né? Aí você vai pensar assim que você poderia estar contribuindo, você poderia estar mudando alguma coisa, né? E tá desperdiçado, né? O conhecimento. Exatamente. É, Não, e ajudando, essa questão de ajudar outros cenários, de contribuir, você perde por causa da língua. Você não tem essa ferramenta, né? eu acho que assim, vocês falaram de objetivo, né? Que a pessoa tem Sim. que ter objetivo. Mas muitas pessoas elas falam: "Ah, vou fazer inglês pra quê? Eu não vou pra fora". E não é só. É igual a gente tá falando, não é só ir pra fora. Uhum. Se você tá aqui, chega uma pesquisa pra você em inglês, aí você fica, é. Aí você fica com preguiça. Mas não fala, vou jogar ali no Google e aí vai ser isso. Só que não é É o que temos para hoje, assim. né? Jogar no Google Não e é, ver a tradução. não é assim. Também é Né? bacana a gente conhecer, beleza, quem quer com o objetivo de ir pra fora, mas não é só ir pra fora. Eu nunca tive o objetivo de ir pra fora. De, né, viajar assim. Não. Agora eu quero, né? Agora mudou, né, gente? Agora mudou um cadinho, né? Que Mas legal. assim, antes eu não tinha o objetivo de aprender pra viajar. Hoje em dia, né? Eu já sei, eu quero viajar. É, porque você Legal. vai remodelando, você vai Vai tendo mudando. Vai acesso a mudando, novas muda coisas. demais, não tem Não, jeito. até um outro aspecto que eu ia perguntar para a Nanda sobre possibilidades agora de intercâmbio, porque assim, existem oportunidades muito legais de você vivenciar também a cultura em outro país, né? De repente você pode ir para o Canadá, para os Estados Unidos, para a Austrália, enfim,
o mundo tá aberto para você, por quê? Porque você desenvolveu o seu idioma, seu inglês, de repente você vai lá aprimorar um pouquinho, mas vai muito mais conhecer um pouco mais da sua área, por que não? Ver na prática o que está acontecendo na fisioterapia lá nos Estados Unidos ou lá no Canadá. Então, o mundo está aberto, né, para quem realmente se dispõe a aprender e aprender rápido, né? Eu acho isso muito legal quando a gente se dispõe a aprender, né? Que aí a gente abre um leque gigante, que antes era uma. Gigante, restrito, né? É. Antes era uma coisa pequena e você vai ver, nossa, eu posso fazer de tudo. Mas assim, né? A gente tem que pensar que tem muitas oportunidades, mas tem que saber usar também, porque se não sabe, É. fica aí. E o Telmo sempre fala uma coisa que é muito legal, né? As melhores oportunidades surgem para quem tenha melhor preparado, para quem esteja melhor preparado, né? Aí eu tô me lembrando dessa questão do inglês, se falar de ir para fora, teve uma situação que teve um cantor aqui, ele chamou uma menina para o palco, imagina, né? O sonho, ser selecionada pelo cara para subir no palco. Ele falou um negócio no ouvido dela e ela não entendeu. É. Então, Não, isso não virou é só meme, ir né? lá Isso para virou meme, fora. porque aí, Não é só ir imagina, lá para fora. A oportunidade estava aqui. Agora imagina você conversar com o cara que é o, né, o seu ídolo, é o cara que se admira e tal. Você não tem a ferramenta ali. É complicado. Nossa, se você eu ficar bem triste, que eu ia querer saber. Não é? Não, Vai no não, show. eu ia querer responder, né? No caso, eu é, ia ficar assim, eu vou responder agora. como a pessoa também é pouco comunicativa, Não, né? isso não Não, acontece Fala com a pouco, Nanda. é. Isso não não, eu sou aconteceria. totalmente tímida, sempre fui, né? Aham. Inclusive, quando eu comecei, porque foi o seguinte, a Lu falava, ó, vamos falar inglês e é isso. Aí eu falei, beleza. Aí eu falei, aí eu preciso conversar, né? Eu quero conversar, eu vou Precisa. ter que esforçar pra falar inglês. Aí do nada eu tava falando. Por que será? É, do nada. Porque eu nunca tinha tido esse incentivo, ou você fala Ó, inglês, né? Eu É vou pra te você cutucar com algumas falar. na perguntinhas que verdade, são, na né? sua primeira aula, É. na sua primeira mentoria com a gente, já foi falando inglês, na verdade, né? Foi, mas foi bem engraçado. Ah, Eu ficava assim, Lu, how can I say, sei lá, como você tá? Foi assim. Aí depois eu perguntava só uma palavra ou outra e aí foi indo. Nem eu sabia que tinha essa capacidade. Eu tá não vendo? fazia ideia mesmo. Mas é literalmente a necessidade fez o ladrão, né? Que eu queria falar, né? Eu queria, né, contar minhas coisas, eu Dar queria o dar pitaco, pitaco. então eu tinha que É aprender. o que a gente fala, né? Quanto mais você se expõe na língua, você vê já tá falando, É, e né? às vezes eu falava umas coisas assim, absurdas de errado, e a Lu, não, não. Vamos lá, calma, Vamos vamos voltar. lapidar isso aqui. Até pouco tempo atrás eu nunca tinha escutado a Lu falar português, não, ué. Eu falei, gente, a voz da Lu é assim, tô chocada. Que isso? Juro, não foi? Tá Tem pouco tempo. acostumada só em inglês com Só em ela, né? inglês, tem pouco tempo. É tanto que a primeira vez que a Lu mandou mensagem dessa última vez, ela mandou um áudio em inglês, eu respondi em inglês. Depois ela falou em português, eu, gente, a voz da Lu. Que isso, doideira. Porque eu não tinha falado Mas português. é engraçado também pra gente. Por exemplo, a gente tá para desenvolver um projeto agora que a gente vai trabalhar cultura, metas, objetivos, performance e resultados. Cultura organizacional. E aí lá vai ser tudo em português. Aí você fala assim, poxa, mas a Lu vai falar em português? Eu tô só acostumado a ver ela falando inglês. Vai treinar todo esse povo em inglês? Não, vai ser em português. Ah, o inglês vai virar a chave no futuro, mas agora todo o trabalho lá vai ser feito em português. Até pra mim é engraçado isso, né? Não, foi pra mim foi muito engraçado, Lu. Foi assim, falei, meu Deus, ela fala inglês, ela fala português. Não sabia. Falei pra mim, Não, mas é essa coisa de ser natural. Por exemplo, eu tenho as minhas questões religiosas e tal, eu faço inglês. Eu vou ver uma receita para cozinhar, eu vejo inglês. Tudo na minha vida traz para o inglês, porque é uma forma de eu manter contato e de eu aprender sim. coisas diferentes, né? Que eu lido desde o cara do avião até É, eu, a cultura organizacional. uma Então, coisa que eu gosto de fazer bastante é música, né? Eu gosto muito de cantar. Então, assim, pra mim, aprender inglês foi assim, ótimo, porque eu canto todas as músicas que eu Que gosto em legal aí, inglês. tá vendo? E aí, no início, eu lembro que ela falava assim, Ananda, você faz o seguinte, não inventa de traduzir, não. Você escuta a música e vê o inglês, porque é um pouco diferente, porque eles têm o sotaque, né? Sem dúvida. E aí vai olhando, e aí você vai, ao longo do tempo, você vai conseguir assimilar. E hoje em dia eu escuto uma música, eu vou conseguindo assimilar as palavras. Isso é muito legal.
Foi muito legal de ver, assim, meu desenvolvimento pessoal. Eu falei, gente, caramba, eu consigo. Que chocante. E é interessante também, né? Porque quando ela trabalha o inglês de uma forma profissional, mas ao mesmo tempo isso acaba refletindo para o pessoal. Ela tá falando Sim. assim, questão da música, questão de alguma coisa que ela goste Não, série? do pessoal, acaba trazendo. É a vida, é o que a Lu sempre fala, é Sim. trazer a sua vida para o inglês e não o Aham. inverso, né? É igual um exemplo muito engraçado. Antes eu vi Friends dublado, né? E aí o povo ficava falando umas coisas, eu não entendia. Eu falava, gente, que palavra, muito do how you doing? Aí o povo ficava falando, eu falava, que tem isso? E eu não entendia. E aí, no dia que eu comecei a fazer aula com a Lulu, não, Nanda, agora você vai ver legendado. Aí eu comecei a ver, aí eu entendi que é o bordão da série. Falei, Ah, que gente, legal, hein? que doideira! Então, assim, até não só pro profissional, mas também pro pessoal. É muito legal você ter essa conquista pra você. Música, série, pra mim foi ótimo. É como eu falei, né? O profissional, mas na verdade você tem um ganho pessoal também muito grande, né? Ananda, eu queria fazer uma pergunta para você. A gente está caminhando para o final, falta ali uns 5 minutos mais ou menos. Mas assim, Hum. dentro do que você hoje, na sua carreira lá na PUC, né? Que você está desenvolvendo fisioterapia e você tem contato com diversos outros estudantes, né? Em outros cursos. É assim, dentro do que você viveu com a gente, né? Por que que hoje você tem segurança e confiança para indicar Present Language, indicar a Lu, nesse desenvolvimento de carreira? Porque às vezes a pessoa pensa que é o inglês, mas olha, quer ter um direcionamento de carreira, quer desenvolver o seu inglês, quer desenvolver habilidades e competências para se preparar para o mercado internacional, por que que hoje você tem a segurança de indicar a gente para esse processo? Eu acho que, assim, foi literalmente me ajudar a pensar diferente. E o Hum, pensar diferente me fez me sentir muito mais segura. Porque antes eu falava, ai, será? Mas hoje o será não passa muito pela minha cabeça. Porque foi muito do pensar diferente que eu tive como o ensinamento que me ajudou a desenvolver tudo que eu tenho hoje. Então, assim, foi literalmente o pensar diferencial. Entender meus pontos positivos, entender o que eu não sou tão boa eu posso desenvolver, entender o que eu tenho medo. E foi de extrema importância isso pra mim. Então, assim, foi realmente o pensar diferente. olha aí, tá vendo, Lu? E pensar diferente em inglês. E pensar diferente em inglês. Inclusive, um dia eu sonhei em inglês e achei muito chique. Ó, Ah! Foi bom. aí o negócio começa a ficar bom, né? Aí o negócio ficou bom. Não, show de Lu, bola. tem alguma pergunta específica para Nanda? Em termos lá da PUC, da Não, carreira? só para fechar realmente, Uhum. mano, deixa um recadinho pra galera que tá nesse ponto aí de escolher, ai meu Deus, o que que eu faço? O que que você acha que funcionou pra você e que pode ajudar a galera? Então, eu já tinha o que eu amava, né? Então, assim, pra mim foi mais fácil. Mas eu acho que é entender que cada um tem seu tempo. E não é o tempo de, não sei quem já tá bilionário, não sei quem já tá com 2 empregos, não sei quem. Não, você tem seu tempo e você vai conseguir ter tudo que você quer na sua vida. Basta você ter muito esforço e força de vontade, que é o principal, pra conseguir tudo que você quer. Então, assim, é entender que cada um tem seu tempo. Não adianta a gente correr contra o tempo que é cada um no seu tempo mesmo. Não é comparar com o outro, é comparar Hum, com você mesmo, né? O que eu era ontem e o que eu sou hoje. Exatamente. E muito de também você comemorar suas pequenas conquistas. Poxa, eu consegui sonhar em inglês. Não, legal, bacana, muito bom pra mim, eu que não conseguia antes. Então, assim, reconhecer mesmo que você antes não conseguia, agora consegue. Então, é realmente reconhecer e é isso. Assim, aproveitar cada pequeno sucesso, né? Porque às vezes é difícil você comemorar essa pequena evolução do dia a dia, mas o dia a dia te traz um pequeno sucesso e depois você consegue comemorar o todo, né? Exatamente. E até mesmo na língua, às vezes as pessoas ficam travadas porque elas têm referências de pessoas que falam na língua. Ah, o Obama. Eu sempre falo do Obama aqui, que tem aquele inglês maravilhoso. É Mas, bonito mesmo. não Opa! é? Mas, o que que eu não conseguia fazer na língua ontem que eu consigo fazer hoje? É muito da conquista pessoal, não tem jeito. É você falar assim, meu Exatamente. Deus, antes eu perguntava tudo como é que falava as palavras, as frases, eu já pergunto só uma palavra-chave. É você entender a sua conquista, o que você é capaz, o que você conseguiu. Que aí
Aí você vai longe. Não, show de bola. Show de bola. Uma delícia demais, Ana, Muito ter você aqui bom. com a gente. E queria aproveitar e deixar um recado para você hoje agora, né, sobre o podcast. Não deixe de curtir, se inscrever aqui no canal, comentar e espalhar nossa mensagem aí para todos os profissionais da sua rede de contatos, porque certamente a gente espera que esse conteúdo possa impactar diretamente a sua carreira para que você construa um posicionamento de sucesso no mercado, tá? Então, pessoal, muito obrigado. Obrigado, Ananda, por esse episódio. Foi incrível e espero que você consiga realmente impactar aí os alunos da PUC. Agora não vai ser mais a menina do SWOT, vai ser a menina do podcast. Mas parabéns, obrigado. Pessoal, a gente volta no próximo episódio. Até mais.